noite, 16 de outubro de 2020. Tá paralisado. Boa noite, 16 de outubro de 2020. Hoje continuamos o tema materialização, mais focado na ectoplasmia, que é um tipo de materialização. Lembrando, para quem não conhece o termo, que o termo foi criado no século XVIII. Ectoplasma. Nós temos o protoplasma dentro das células e, por algum motivo que ainda se desconhece, os médios de efeitos físicos conseguem exteriorizar através dos nariz, boca, ouvidos, poros, praticamente do corpo todo, e ele vai se vaporizando, condensando e dando forma, se plasmando pela ação das consciências, ou consciências extrafísicas, ou espíritos, ou almas dos chamados defuntos, entre aspas, que é a vida no outro lado do véu de Ísis. Então, formando as várias formas, objetos, cabeças, mãos, pés, muitos foram condensados em parafina. Tem no Museu de Alma do Purgatório, tem na experiências com o médium Klusk, que acho que vai aparecer aí, ou em alguns outros estudos. E com de mãos, pés, e também visualizações de cabeças. Raramente corpo todo foi só William Crookes, alguns poucos, porque sai do próprio perispírito da médium, do próprio corpo energético do médium, chamado perispírito pelos espíritas, ou corpo astral pelos Rosacruzes, ou psicossoma, ou aura, né, que é o que vai formar, vai permitir ao espírito, Wilson Chabeck, se manifestar. E aproveitando, para quem conhece a história, 100 anos antes do Kardec, Emmanuel Swedenborg, que era pastor protestante, já tinha visões e descreveu o céu e o inferno e cidades celestiais. E Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, numa cidade próxima a Hydesville, Nova York, também era médium de efeitos e telepatia, escreveu livros, e até hoje tem a igreja dele. E tem a escola de médios, tipo o professor Xavier e Oxman, naquela cidade lá, ao lado, praticamente ao lado perto de Rochester e perto de onde começou o espiritismo americano, o neo-espiritualismo americano. Uma vez eu vi uma pessoa fanática, né, falando que os X-Men eles eram satânicos porque o líder deles era o próprio Chico Xavier. É que nem algumas bíblias, desculpe se você é testemunha de Jeová, mas tem bíblias da testemunha de Jeová que falam Deuteronômio porque nós somos contra necromância, contra o espiritismo. Nem existia o espiritismo 3 mil anos atrás, na época de Moisés. Então tu vê como eles manipulam os textos a bel prazer. Então se cuide, a gente defende a Bíblia, mas tem que estudar. Se tu puder estudar no hebraico ou no grego, seria o mais puro possível. Agora, em português, ou alemão, ou inglês, eles modificam e vão traduzindo, muitas vezes nem por má fé, por má tradução mesmo. Por exemplo, em medicina a gente fala termina em morte, eles traduzem por êxito letal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a morte não é um êxito. Então é má tradução mesmo, né? Então às vezes é questão de má tradução. Okay. Porque no hebraico não tem plural e eu descobri que não tem nem o presente, é o passado e o futuro. O nome de Deus, na verdade, é eu serei o que serei, não é eu sou o que sou. Então tem coisas bem interessantes. Um abraço para Marcelo Marques. Marcelo Marques. E Gabriel Quirino. Gabriel Quirino. Ali está o cara, o médico que descreveu o termo ectoplasma, ectosfora, plasma, formação. Então, formação de plasma fora da matéria visível, né? Mas depois ele volta para o corpo do médium. Então ele se exterioriza, eles batem a foto, ou fazem a parafina, molde de parafina, e depois ele volta para o médium. Assim que ele aparece, ele desaparece. Inclusive com a luz solar ele desaparece também. Então, 1850, 1935, ele foi prêmio Nobel por tratar da anafilaxia, questão das vacinas, e depois de 50 anos se dedicou fez o tratado de metapsique. Fisiologista francês, prêmio Nobel em 1913, anafilaxia, quando tem aquele choque, né, choque alérgico, pode parar na UTI, pode até morrer, e o criador da metapsíquica.
Meta e além do psiquismo, que é a precursora da parapsicologia. Depois vem a parapsicologia. Um abraço para Claudeci Silva. Claudeci Silva. É uma substância semelhante a uma sorte de protoplasma. Então, vocês vão lembrar, quem estudou biologia, que é o plasma primordial, né? O antigo. Que é o que tem dentro das células. Gelatinoso, inicialmente amorfo, sem forma, que sai do médio e toma forma mais tarde. Eles comparam com os pseudópodes da ameba, então tem umas descrições bem interessantes. Então, conjunto de todas as estruturas vivas atuantes da célula, compreendendo a membrana celular, é o que está dentro da membrana celular. O citoplasma com seus orgânulos, o nucleolo, núcleo e seus componentes. Substâncias inorgânicas, água, sais minerais, e orgânicas, glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. E a metapsíquica é a ciência que tem por objeto fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido a forças que parecem inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes da inteligência humana. Precursor da parapsicologia. Deixa eu só comentar mais alguma coisa. Existem duas divisões principais. A metapsíquica de Londres, ou inglesa, que foi estudado na London SPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que se concentrou mais na telepatia, na clarividência, na precognição, fenômenos então psi-gama, fenômenos subjetivos, e a francesa que se concentrou mais nos fenômenos objetivos de materialização de ectoplasmia. Mediunidade de efeitos físicos ou psi-kappa, psicocinéticos. E psi-teta também, ligado à morte, né? Então ali a célula humana, retículo endoplasmático, tem o liso e o rugoso é onde começa a se produzir as proteínas a partir dos aminoácidos. O citoplasma, o lisossoma, que é o que destrói os tóxicos, os venenos, os metais pesados, por exemplo. A mitocôndria. E aí tem uma teoria muito interessante que essas organelas teriam sido, no passado, bactérias que foram incorporadas por nós. Já ouvi essa teoria também. Então, os bacilos viraram mitocôndrias, os cocos viraram lisossomas, e tem sentido, né? Porque... Eu já vi essa teoria uma professora de biologia que eu tive, ela citou que teve essa teoria durante uma época de que as organelas, elas começaram com bactérias que elas foram incorporadas. Inclusive, a evolução criativa de Bergson fala bastante, de Henry Bergson, fala bastante dessa, cada vez mais complexo. Lembrando que isso é uma teoria, né? Não é comprovado ainda, né? Por exemplo, tu põe no microscópio eletrônico um macrófago, uma célula de defesa, do lado da ameba, são muito parecidos. Um coco do lado do lisossoma. Então, a semelhança faz pensar nessa teoria. As vesículas ali para incorporação ou para expulsão, os centríolos. Os centríolos, hoje em dia se acredita que é onde há uma ação quântica e seria uma conexão do espírito com a matéria. Os centríolos. Tem os estudos matemáticos muito interessantes. O núcleo, o ribossoma, as membranas celulares, o complexo de Golgi, onde são formadas as proteínas também. A própria célula, cada célula é como se fosse um indivíduo, né? Então são 300 trilhões de indivíduos, então nós somos múltiplos, na verdade, né? Fora vírus, bactérias, fungos que convivem com a gente harmoniosamente. Só passa a ser doentios quando a gente baixa a imunidade por algum motivo. Do contrário, eles convivem amistosamente com a gente. Inclusive produzindo a vitamina K, né, no intestino. Entre outros. Então, o conceito pelo Espiritismo. Ali, o Espírito Aulos. Nos domínios da mediunidade, da Sr. André Luiz, capítulo 26. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, ou quintessenciada, ou chamada psicoplasmática também. Os russos chamam psicotrônica. Já falamos aqui, né, do perispírito no passado, né? É o que está entre o espírito e o corpo. Seria um meio... Para o espírito atuar sobre a matéria, que é o que anima a matéria, a alma, o espírito, ele precisa desse filtro aí que é chamado perispírito. Duplo etérico, tem vários nomes. Aura, psicossoma. Assim como produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, energossoma também é chamado. É o recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Então cada filosofia dá um nome, né? Tem mais de 40 nomes. O Aristóteles dava um nome, o Pitágoras dava outro, cada um dava um nome. Reichenbach e outro.
Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem maiores proporções relativas à madureza ou maturidade para a manifestação necessária ao fenômeno de efeitos físicos. Lembrando que efeitos físicos, então, telecinesia, parapirogênese, que é a produção de fogo à distância, poltergeist, aqueles fenômenos visíveis, né? Elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Ele é amorfo, mas ele pode se moldar conforme o pensamento e vontade. Aí também tem dois ramos dos metapsiquistas, aqueles que tentam explicar que é o próprio espírito dos médiuns que produz, e não teria atuação de espíritos de fora, e a teoria espirítica que diz que e a ambos, né? Que é tanto médium quanto espíritos já desencarnados também. Pode ser comparado à genuína massa protoplástica ou protoplásmica, sendo extremamente sensível. Aí o médium é chamado de médium ectoplasta, extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores da eletricidade e magnetismo. No início ali eles começam a ver focos de luz, mas quando ele começa a se condensar, como se fossem os raios nas nuvens, assim. Se subordina invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza, ou dos espíritos encarnados, foi o que eu acabei de falar, ou não que sintonizam com a mente mediúnica. Muitas vezes não acontecia e o pessoal cético dizia, isso aí não existe. Ó. Depende muito também do ambiente, como é que está o ambiente em torno. E as entidades se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres, inclusive cachorro e outras manifestações. É bem interessante, né? Não só humanas. Aí eles relatam lambida de cachorro, relatam tapas nas costas, tapas no ombro, inclusive um levou um soco no rosto. Aí provavelmente é um espírito hostil, né? Não é um espírito de luz. A pessoa a ponto de apanhar é porque o cara não é... É os bagunçadores aí. Infinitamente plástico, forma parcial total. Entidades se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante do objetivo fotográfico. Na época eles usavam muito o mercúrio. O mercúrio não, o sais de magnésio. Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis dos fenômenos de levitação, aquelas mesas girantes, aquelas cadeiras que levitam e tudo mais, armários levitando, substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium, idioplastias, né? Ou dos companheiros que assistem mentalmente afinados com ele. É 26 ou 28 ali? 28. Ali mostra a médium Mina Crandall, 1923. Então a década de 1920 ali foi onde mais aconteceu essas pesquisas. Depois, mais recentemente, lá nos anos 80, 90, teve os experimentos na Escócia. Não lembro o nome agora. Mas se você pesquisar, você vai achar. E tem o Ectolab, que eu já emprestei um livro para ele dessas experiências de 1920, e está para chegar outras experiências que estão fazendo hoje em dia. O pessoal do Valdo Vieira no Ectolab, o laboratório de ectoplasmia, lá em Foz do Iguaçu. Além de Lar Frei Luiz e outros também fazem esse tipo de trabalho, mas mais ligado à cirurgia espiritual. Então o ectoplasma é oriundo do ser reencarnado, não é produzido pelos espíritos encarnados. Isso aí é interessante. Eles precisam da nossa energia para se manifestar, para se tornar visíveis. A não ser que seja um espírito de luz, né? Que a gente chama anjo, que consegue ser visível, mas os inferiores, iguais a nós, eles precisam do nosso material para poderem ser invisíveis. A não ser, eles são visíveis só pelos que já têm a clarividência, né? Pessoas que têm a clarividência, que são bem raras. Tipo Chico Xavier, Divaldo e entre outros. Que eles nem em carro não andam mais, né? Que eles veem tanto os visíveis quanto os invisíveis. Então eles têm dificuldade até de... A única diferença seria o cordão de prata, que nós temos cordão de prata, eles não têm mais, que é o que liga o corpo ao espírito. Substância que flui para fora do corpo físico é comparado ao cordão umbilical, só que é energético. Não é físico, é energético. Fenômeno medianímico, através de orifícios naturais, mais comumente boca, nariz, ouvidos. Inconscientemente ou por inteligências externas. Se for por inteligência externa, pode ser um fenômeno voz direta ou escrita direta, que é outro tipo de fenômeno. Na Itália tivemos Eusapia Palladino, uma das mais estudadas, aquela lá da esquerda lá, uma italiana.
Os pesquisadores, César e Lombroso. Esse aí vocês devem conhecer porque ele tipificou a fisiognosia. Ele olhava para os. Ele trabalhava com a polícia forense, como psiquiatra. E ele dizia: esse aqui é assassino, aquele é estuprador, pela aparência física, pela conformação da cabeça. Ele descrevia: aquele ali é esquizofrênico, aquele ali é psicopata. Nos estudos mais ligados à área. E o William Crookes, que era físico-químico, descobridor do talho, da matéria radiante e os tubos catódicos das TVs antigas. E durante 3 anos trabalhou com o espírito de Cat King no seu laboratório, o fantasma mais estudado pela ciência. Então, William Crookes, inglês, 1832-1919. Já tinham ouvido falar dele? Já. Químico e físico, descobridor do metal talho. Na época era uma das maiores autoridades científicas da Inglaterra. Eu acho que desses 3 aí, eu acho que o Não, Eusapia é médium. Mas desses 3 aí, o mais conhecido pela É o Cesare Lombroso, né? população, acredito que seja William Crookes, porque muitas vezes ele é falado nas aulas de química. Ah, tá, pelos estudantes. Isso. Não pela questão do espiritismo, mas de maneira geral, eu acho que o William Crookes ele é o mais conhecido desses que estão aqui. Cesare Lombroso, italiano, 1835-1909, então mais ou menos a mesma época. Psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo, cientista. Interessante que os dois não acreditavam no espiritismo, e depois das pesquisas eles passaram para o lado do espiritismo. Então, combatendo o espiritismo, e conheceu sua legitimidade quando sua mãe desencarnada materializou-se através da mediunidade de Eusapia Paladino, dando-lhe um beijo. A fim de evitar fraudes, a média encontrava-se com as mãos presas por 2 pessoas. A estatura da média era mais alta que a do espírito materializado de sua mãe. Que tinha um pessoal que era contra, que dizia que a figura nada mais era que uma projeção, um fantasma do vivo. Só que no caso da Cat King, a Cat King era mais bonita que a médium. Então a pele era diferente, a pulsação era diferente, o batimento cardíaco era diferente. Então era um outro ser totalmente diferente. É mais ou menos comparado como o bebê dentro da placenta ou o canguru dentro da bolsa. Então esse fenômeno aí é o próprio perispírito que engloba o espírito para se materializar. Então parece o canguru dentro do... Como é que chama aquele negócio? Bolsa? Da bolsa aquela. Mais ou menos comparando. Outros pesquisadores, Gustav Gelli, 1868-1924. Esse aqui, se não me engano, morreu num acidente de avião em 1924. Foi psiquiatra e pesquisador francês, médium investigado. Eva Carrère, que é a mesma Berta, não lembro agora. E, se não me engano, é a mesma das 3 Evas também. Tem o filme e tem o livro, As 3 Evas. E os poloneses Frank Kluski, Stefan Osowiecki e Jan Guzik. O Ernesto Bozano tem livros fantásticos para quem quer se aprofundar na parte científica do espiritismo. Esse cara aqui, ele estudou de tudo. Italiano, 1862-1943. Professor de filosofia de ciência, era materialista céptico e positivista. E foi um cara que muito divulgou o espiritismo. Alexander Aksakov, 1832-1903, diplomata, filósofo, jornalista, tradutor e editor russo. Médios investigados, Madame de Esperance, que é a única que fazia a materialização e ela em estado conversando assim, sem estar dormindo, sem estar adormecida, no caso. Eusapia Paladino. Tem o livro aquele, um caso de desmaterialização, que é muito interessante, que eles chegam a perder peso e perder água, eles tomam muita água depois e ficam extremamente exaustos. Por isso são fenômenos bem raros e hoje praticamente se faz bem pouco. Dá muita fraqueza nos médios. Eusapia Paladino, Florence Cook, que é a que possibilitava a Cat King Spirit se manifestar. Colaborador de William Crookes nas experiências de materializações de Cat King, filha do John King, o pirata. Albert von Schering-Notzing, 1862-1929, médico psiquiatra, parapsicólogo alemão,
Médios investigados, Willy e Rudi Schneider e Eva Carrera. E interessante que o Rudi Schneider aparece nas transfotos de transcomunicações. Então a transcomunicação está provando, hoje tem fotos deles do além, que continuam vivendo no além. E se comunicando através de aparelhos eletrônicos. Já conversamos em outra ocasião sobre a transcomunicação. Paul Gibier, 1851-1900, médico, bacteriologista, psicólogo, fisiologista francês, discípulo de Louis Pasteur. O Louis Pasteur era um cara que acreditava em Deus, né? Era um deles. Pasteurização. E criou o método da pasteurização. Tu esquenta e esfria, né? Eu já ouvi falar eu já tinha ouvido falar do Gibier, mas não na área espiritual. Mas quando a gente estuda a pasteurização, a gente ouve falar do... E eu já conheci ele nos livros espíritas. Depois de 50 anos, eles passaram a se dedicar mais a esse tipo de estudo. Até para não atrapalhar a carreira deles. Né? Primeiro eles fizeram carreira como cientista para... Sim, tanto é que eles não são conhecidos geralmente pela parte do espiritismo, mas pelas descobertas científicas. Pela parte material mesmo. Esse era outro cara que era descrente, o Enrico Morzelli, 1852-1929, médico psiquiatra italiano. Após seu encontro com o médium italiano Eusapio Palladino, quem realizou 30 sessões de materialização, na maioria 30 a 50 sessões. Acabou por convencer-se da realidade dos fenômenos, tendo declarado a sua mudança de pensamento. Então ele não acreditava e depois de 30 sessões acabou acreditando. E geralmente é quando ele se comunica com a mãe, é interessante sim. A questão do espiritismo foi discutida por mais de 50 anos, embora ninguém possa prever neste momento quando isso vai ser resolvido. Todos são acordados em atribuir a ela uma grande importância entre os problemas que deixou como legado pelo século XIX para o XX. Se durante muitos anos a ciência acadêmica desvalorizou, e infelizmente hoje ainda desvaloriza esse tipo de trabalho, toda a categoria de fatos, a parapsicologia recentemente apenas foi reconhecida como ciência e tem gente que considera como pseudociência. Tanto pior para a ciência, pior ainda para os cientistas que ficaram surdos. Então aqueles que não acreditavam testaram e acabaram chegando à conclusão que realmente é espiritual o negócio, são verdadeiros cientistas, que eles pesquisam independente de suas crenças pessoais. A ciência pesquisa pelas pesquisas. Graves e dignos observadores como Crookes, Oliver Lodge e Charles Richer. Oliver Lodge é outro que era matemático e escreveu o livro Raymond, que era o filho dele que morreu na Primeira Guerra. E quando ele conversou com o filho dele, ele passou a acreditar. Albert von Schering-Notzing, alemão, com a médium francesa Eva Carrère, Marthe Berot. O nome dela é Marthe Berot, Eva Carrère é o nome artístico. Eles trabalhavam em teatro, esse pessoal. Talvez tu conheça eles do teatro. A Eva Carrère, em maio de 1912. Algumas foram tratadas pelo Freud, pelo Sigmund Freud. A Hannah Oh. Lembrando que o Sigmund Freud, a psicologia dele, ela se tornou ela influenciou bastante o teatro expressionista do início do século XX, que o teatro expressionista... Ele morreu em 1932. Né? O teatro expressionista, ele geralmente trazia personagens comuns, madres, padres, mendigos, e ele trabalhava no desenvolvimento psicológico desses personagens. Complexo de Édipo, aquelas histórias, né? Exatamente, e eles tinham muita influência da psicanálise, dos estudos do Freud, né? Então, características. Aqui entra mais a parte do Haller mesmo, do pessoal que trabalha com a química. É viscoso, difícil de manipulação, frio, úmido, gorduroso, gelatinoso. Viscoso para as pessoas que sabem o que é, mas não sabem explicar o que é. Eu era assim. Cobra, mas eu sabia o que era viscoso, mas eu não sabia explicar o que é. Basicamente, viscoso é a consistência do mel. Aquela coisa que é um líquido, mas parece um líquido meio pesado. Aqueles brinquedos de gelatina também. Isso. Só que alguns desses, eles são gel mesmo. São gel, E o viscoso é tipo a consistência do mel, assim. Tipo mel. Raramente seco e duro, pode ser percebido pelo tato como uma teia de aranha. Inclusive nas inscrições, no livro ele fala como teia de aranha, muitas vezes escrito. Algumas vezes, então ele vai do branco ao preto, branco, cinza a maior parte do caso, podendo ser quase transparente e reflexo leitoso.
também escuro ou acinzentado. E às vezes aparece em foto esses ectoplasmas. O mais comum é da coloração esbranquiçada. Na luz, sob a influência da luz do dia e da luz branca, aí ele se dissolve. É preciso que haja muito ectoplasma e condições especiais de ectoplasma. Só uma Madame de Esperance que acontecia em plena luz. A maioria tinha que ser em semi-escuridão. Por isso que muitos discordavam, achando que era fraude, né? Então eles atavam as mãos dos médios, tomavam todas as precauções para descartar a fraude. Luz como tonalidade avermelhada é ideal para os trabalhos. Então eles usavam muito a luz vermelha, as lâmpadas vermelhas. Lâmpada de boate, como se diz. Pode assumir qualquer forma sob a influência de uma inteligência exterior. Então a vontade faz a forma. Isso aí até é uma descrição do... Como é que é o nome daquele psicologista lá? A função faz a forma? A função faz o órgão? Não lembro agora. Não lembro. Mas tem a ver com isso. Abraço para Eli Santos. Eli Santos. E Tânia Meneghel. Ele se dilata, se expande com facilidade, que nem os pseudólitos de uma ameba. Ao final do processo de materialização, é reabsorvido pelo médium. Então, assim como ele é exteriorizado, depois ele é interiorizado. Muitas vezes rapidamente. Então, ele vai tanto devagar quanto rápido. Depende do meio ambiente também. E do pensamento das pessoas que estão ali também. Sensibilidade. Influenciado pela ação mental. Após sua exteriorização, o ectoplasma poderá retornar ao médium imantado com partículas que poderão causar reações ao médium. Quando eles tentam tocar, dependendo, a médium sente. Se agarrar com força, ela sente dor no corpo. Porque na verdade ele é parte da médium, exteriorizando. Tocando, o médium perceberá o toque causando sensações diversas em seu organismo. Vômito, tosse, enjoo, queimação, até sangramento pela boca. Densidade. Pode apresentar-se de uma forma sólida, líquida e gasosa. Então ele é os 3 elementos do... Só não fala o gel ali, né? Sólido, líquido e gasoso. Odor, inodoro, mas também lembrar o gás ozônio. Então no ar, além de ficar a temperatura baixa, tem o resfriamento do ambiente, o cheiro de ozônio. E aí não aparece a fórmula, né? Mas é bem 115 carbono, é uma forma bem diferente, não tem naturalmente, ele é artificialmente produzido. Então, penetrabilidade. Ali aparece o Chico, que foi tirado do livro dos Domínios da Mediunidade, mas o Chico mesmo participou de experiências com Peixotinho, e Ana Prado, a família Prado no Pará, experiência de materialização também, além das experiências no Lar Frei Luiz no Rio de Janeiro. Então é importante observar de Silário, então aí conta do livro. A facilidade com a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Sim, comentou o instrutor, o elemento sob essa vista é extremamente sutil, e aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse um médio objeto de transporte? O que é transporte? Transporte é quando objetos atravessam as paredes e se materializam. E endopórtes é quando são dentro do corpo. Aí já tem a ver com a magia com a goécia. Aquelas agulhas dentro de crianças ou dentro de adultos. Aí já entra no campo da basicamente, o termo intangibilidade, ele se refere a essa capacidade de atravessar paredes. Isso. Inclusive... Querendo ou não, a gente aprende muitas coisas lendo os quadrinhos. Esse é o poder da lince negra dos X-Men. E o termo que eles utilizam para isso é intangibilidade. Que também é uma palavra que existe no nosso idioma para... Tem um sentido figurado agora que eu não lembro, mas ele tem mais ou menos nesse... E aqui tem a questão do desmaterializar e rematerializar também, né? Que é estudada na física. Então, o médio de transporte transpassaria a barreira das mesmas condições, com essas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle. Inclusive é uma das teorias para explicar os raptos alienígenas, né? Que as pessoas dizem que atravessam o telhado e vão parar dentro de uma nave. No caso de abdução, são descritos dessa forma também. Porque na verdade não é o corpo físico, é o corpo energético. Intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicas bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstruí-los de imediato, com a responsabilidade de ação. Então, físicos e químicos do além, né? Do outro lado da vida. O Chico aí teve no Rio teve um que fazia levitação.
Teve um também de Minas, que era médico, tinha vários tipos de mediunidade. Pessoas fantásticas no Brasil. O Brasil é onde mais tem médium, né? Parece que os fluidos resultantes de alimentação, da respiração e da atividade celular são conduzidos através do centro de força gástrico e esplênico, então o solar ali, transformando-se em ectoplasma no interior do duplo etérico. Então o duplo etérico é a réplica do físico, só que é o energossoma, ou perispírito, ou duplo. E interessante que pessoas vegetarianas têm mais dificuldade de formar o ectoplasma, tu tem que ter uma alimentação mais carnívora. Isso é uma coisa bem interessante, porque ele é constituído de proteínas. Proteína animal, e as pessoas que só têm a proteína vegetal têm mais dificuldade de... O ectoplasta mesmo, ele tem que comer carne. Se ele comer só vegetal, ele não vai produzir tanto seu nome. Então a observação indica haver uma grande movimentação fluida no ambiente. No abdômen, na altura do umbigo. Outra região de significativa concentração é no tórax. E muitos, eu não sei se é nesse slide ou em outros, muitas coisas que as pessoas sentem, que não acham em exames, muitas vezes é ectoplasma acumulado dentro do corpo. E muita formação de miomas, de cistos sebáceos, e pode ser por essa formação também que acaba se solidificando e se materializando. E depois tem que tirar por cirurgia. Duplo etérico, então. Então, duplo etérico, perispírito, psicossoma, energossoma, é tudo a mesma coisa. Campo energético, campo bioplasmático, CBP, campo biopsíquico, campo psicotrônico, é tudo corpo psicotrônico, tudo a mesma coisa. Entre o físico e o perispírito, que é semimaterial. Este é o corpo onde as energias são distribuídas, é onde atua a acupuntura, é onde atua o Doin, os tratamentos energéticos, magnéticos. É o corpo onde as energias são distribuídas do espiritual para o físico e vice-versa. É onde tem os meridianos de força. É um mantenedor energético, distribui as energias vitalizadas pelo corpo físico. É por onde as energias espirituais condensam em direção do corpo. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ela. É ele que dá vida a todos os seres que absorve e assimila. Plantas, animais, vegetais e homens. O Livro dos Espíritos, questão 63. É o princípio vital aí, né? Tem o princípio vital e o princípio inteligente, quando é do animal, do gatinho, do cachorro, do cavalo, e segundo alguns até os macacos, gorilas e baleias e golfinhos, que já tem mais individualizado assim. São quase humanos, entre aspas, né? Tem uma inteligência bem desenvolvida. Inclusive algumas aves, né? Nós já comentamos. O corvo, o papagaio, exatamente. O caricatura. O corvo, principalmente, ele é provável que ele seja a ave mais inteligente que tenha, e foi comprovado que, recentemente, um estudo comprovou que ele é um dos únicos animais... Não é à toa que era usado em magia, em bruxaria. O corvo, ele, até então, é um dos únicos animais que se tem registro que tenha consciência. Como os outros até então é o ser humano e o macaco. Agora o corvo. Só que eu particularmente... E o cachorro e o gato também. Esses ainda não... É nesse ponto que eu ia chegar. Embora não tenha pesquisas ainda sobre gato e cachorro, mas tu sabe por que não tem, né? Essa questão ética. Eu particularmente acredito que Se bem que testes psicológicos tem como fazer. Não é recomendado, é teste genético. Genético. Não, mas não foi... Os testes que foram feitos não eram testes que maltratavam os corvos. Era um teste só para ver o nível de inteligência, de consciência deles mesmos, né? Eu particularmente acredito que muitos outros animais devam ter também. Porque... Deve ser testes neopavlovianos, né? Quem convive com gato, cachorro, sabe que tem uma inteligência incrível. Não são animais sem inteligência. Eles são espertos, eles são inteligentes. Inclusive o próprio gato, comprovadamente, o gato, ele imita os tutores dele. O gato, quando ele convive numa casa com muitas pessoas, ele sabe exatamente como cada pessoa da casa age, e ele sabe para quem ele vai pedir comida. Ele sabe que quer ver por que é importante a ciência, para o pessoal que é meio contra a ciência? Até um tempo atrás, não se sabia que os animais tinham vida, e eles têm vida e também reencarnam também.
Se dizia que o negro não tinha alma, a mulher não tinha alma, sim, isso até 1200, 1300. Então, sim, recentemente que foi renovada toda essa relação. Exatamente. Tudo tem alma, né? E infelizmente a gente teve ao longo da história usos, distorções propositais da ciência para o mal. Foi o caso do nazismo. Até a história lá defendendo a feminista e as mulheres como um todo. A história da costela é uma analogia a uma história. Ali é um preconceito judeu, a mulher ser submissa ao homem. Exatamente. E além dessa, tem também o lance do nazismo, que eles tentavam justificar as barbáries pela ciência, só que não tinha ciência. Como se a raça ariana fosse a perfeita, né? Exatamente. Um abraço para Adriana Mello. Adriana Mello. Então, fluidos A, fluidos B. Fluidos A, qualidade superior, oriundos da esfera espiritual, os mais puros, os que vêm de cima. Fluidos B, retirados do próprio médio e dos assistentes, são os mais difíceis de manipular. E é tirado também do ambiente, de animais e de plantas também. Fitoectoplasma e zooectoplasma. Exames bioquímicos, proteínas, aminoácidos, água, lipídio e minerais. Tudo isso é encontrado quando eles estudam o ectoplasma. Exames histológicos, exames dos tecidos, restos de tecidos epiteliais, gordura, formas bacterianas e leucócitos. Fluido C, retirados de natureza terrestre, são os mais fáceis de manipular. Então, os da natureza, por isso que o pessoal da Umbanda e da Wicca, eles trabalham nas florestas, e o pessoal do neodruidismo também. Então, os fluidos da natureza, das árvores, das plantas, da água, são esses fluidos C ali. Quando os elementos encontram segura colaboração, ocorre sublimidade do fenômeno. Quando os elementos A encontram segura colaboração do B, ocorre a sublimidade do fenômeno. Nos domínios da mediunidade, André Luiz, Chico Xavier, capítulo 28. Tem esse livro e tem os mecanismos da mediunidade, que compara a mediunidade a uma pilha. Cada um de nós é como uma pilha, recebendo e emitindo energia. Para quem gosta da ciência, o mecanismo da mediunidade é muito, muito legal. Escrito pelo Valdo e pelo Chico. Cada um escrevia um capítulo. Um numa cidade, outro numa cidade. O Valdo em Uberaba e o Chico em Pedro Leopoldo, onde ele nasceu. Então, como eu já disse, segundo o Hernani Guimarães Andrade, esse cara ele é eletricista, engenheiro, desenvolveu trabalhos, inclusive transcomunicação, entre outros, no seu livro Espírito, Perispírito e Alma. Ectoplasma mineral ou ectomineroplasma, originário dos materiais minerais. Pedras, cristais, aí é utilizado muito a questão dos cristais. Né? Ectoplasma vegetal, ectofitoplasma, quando extraído dos vegetais. Ectoplasma... tudo que fala em fito, aproveitando a deixa, tudo que fala em fito, se vocês verem aí fito alguma coisa, provavelmente significa algo relacionado à planta. Foto é a luz. Isso. E zoo é os animais. Extraído dos vegetais. Tem até livros que falam sobre energética vegetal, para quem trabalha com ervas medicinais, bem interessante. E até no pessoal da alquimia, né, eles usavam essa parte aí. Ectoplasma animal, ectozooplasma, quando produzido pelos animais. Principalmente gato, cachorro, animais mais evoluídos, mais perto do humano. Ectoplasma humano, ectomanoplasma, quando produzido pelos humanos. O ectoplasma é feição do magnetismo, é energia disseminada e presente em toda a natureza, que por lei evolutiva é mais apurada no homem do que no mineral, vegetal, animal, pela questão evolutiva. Né? E como os espíritos encarnados não têm, eles precisam de nós, né? Por isso que tem esse trabalho conjunto ali. Ali na foto mostra uma sessão espírita, o amparador, um médium dando passe, um instrutor e os outros espíritos em volta ali. Então, na mediunidade. Então, tem a transcomunicação mediúnica, que é na questão religiosa, seja espírita, seja protestante, seja budista. Todos eles têm os seus espíritos. Até tem um livro muito legal, que é Caravana de Luz, que mostra a espiritualidade e a mediunidade nas igrejas evangélicas, para quem é evangélico, bem legal, do Robson Pinheiro dos Santos. Considerada a base para a realização dos efeitos físicos, a ectoplasmia. Permanece sempre ligado ao médium por uma espécie de cordão umbilical.
é o cordão de prata, né? Tá até no início do Eclesiastes, fala no cordão de prata e cordão de ouro. Não é o ectoplasma puro que exala o médio que é utilizado nas materializações, mas o resultado é a combinação com os outros fluidos. Então é combinado vários fluidos. Alguns espirituais, os do médio e mais do ambiente também. E dos outras pessoas também. Nos trabalhos de desobsessão, por isso que ele começa algumas horas antes, né? A parte espiritual começa antes mesmo da reunião física. Como em qualquer igreja, qualquer tempo de oração. Se tu pegar, por exemplo, o pessoal católico da carismática, ou as curas nas igrejas evangélicas, também entra esse processo aí. Os trabalhos, então, de desobsessão são pessoas que estão perturbadas por espíritos inferiores, né? Atendimento às entidades encarnadas ou não, que pode ser encarnadas também. A obsessão se dá tanto em desencarnado quanto desencarnado. Tem encarnado que obsedia desencarnado. Aquelas pessoas que perderam o marido ou a mulher e ficam chorando e pedindo para a pessoa para não subir, para ficar junto dela, é uma espécie de obsessão também. E muitas vezes a pessoa nem tem noção, né? Pela saudade, Então, os mentores manipulam o ectoplasma, mentores ou amparadores, né? Hoje se usa a palavra amparadores. Para evitar a palavra guru, evitar mestre, se usa amparador. Manipula o ectoplasma doado pelos participantes, a fim de que possa suprir as deficiências energéticas de alguns, bem como restituir o perispírito lesado de outros, bloqueios mentais, psicológicos e cirurgias complexas. Aí entra as cirurgias espirituais. Em ocasiões onde é exigida a formação de quadros para revelações aos videntes. Então eles mostram como se fosse um filme, como se fosse um holograma, as situações vividas no passado, por exemplo, para tentar explicar por que está havendo aquela perseguição ali dos desencarnados contra os encarnados, porque muitas vezes a vítima de hoje é o algoz de ontem, é o agressor de ontem. Então a questão de vítima é bem relativa, muitas vezes a vítima de hoje foi o agressor de ontem. Exposição de cenas de vidas anteriores, existências anteriores, né, dos comunicantes, que é produzido uma tela especial formada por um aparelho denominado condensador ectoplasma. Então eles mesmos formam aqueles condensadores e ali mostra como se fosse uma TV, uma tela, inclusive a voz, né? Quando começa a pensar como é que Jesus conseguia falar para 400, 500 pessoas. Então são mistérios mesmo, né? Que pela ectoplasmia, a multiplicação dos pães e peixes é explicado por esse fenômeno também, transformação de água em vinho. Vários milagres de Jesus são explicados pelos esses estudos aí. Então, sendo o fluido originado no corpo físico e dado a sua sensibilidade às ondas mentais, é interessante aqui, fazendo uma parte, alguns espíritos eram contra esses estudos. Uma coisa que é até estranho, né? Porque ele está comprovando o espiritismo. É porque tem algum pessoal que trabalhava com isso que dizia, nós estamos provando que a alma é semimaterial. Como quem diz, a alma não é imaterial, ela é semimaterial. Só que aqui o que eles chamam é o perispírito, não é propriamente o espírito. O espírito é a energia. O perispírito é semimaterial. Só que eles não tinham essa compreensão nessa época aí, né? Depois que eles foram. Então eles confundiam a aura humana com o espírito. E a aura humana é apenas um intermediário. Então é natural que a qualidade do ectoplasma do médium esteja sujeita ao seu estado energético. Então tem a ver com o seu estado emocional, sua alimentação. Não se recomenda usar nem álcool, nem droga, nem cigarro, nada que possa prejudicar as condições físicas, incluindo as suas condições físicas, mentais, emocionais e espirituais. Cuidados extensivos aos participantes. Higienização espiritual, psicosfera do ambiente, feita pelos desencarnados na dissolução de formas de pensamento e miasmas diversos provindos de mentes enfermas. Então, miasmas, formas de pensamento, morfopensênes, são pensamentos, energias e sentimentos que, se forem doentios, são chamados pato-pensenes, e se forem saudáveis, seriam ortopensenes. São nomes mais modernos para coisas antigas. Uns chamam os clichês mentais, egrégoras. O miasma são os termos mais antigos. Cuidado na alimentação do médium, doador, quanto ao consumo de carne. Então, tomar bastante água.
evitar alcoólicos e evitar fumo também, qualquer tipo de droga. Até porque o pessoal que usa droga pode ter experiências espirituais, mas pode ter experiências infernais e não celestiais. Né? E atrair espíritos inferiores também. A mediunidade em si é neutra. Tanto faz por bem quanto mal. Por isso falam em magia branca e magia negra. Portanto, o médium de ectoplasmia não necessariamente precisa ser portador de moralidade elevada. A gente sabe de bruxos, como aquele lá da Rússia, né? Rasputin e outros. O Rasputin. E o próprio Hitler, que eram bruxos do mal mesmo. Então tem feiticeiro bom, feiticeiro ruim. Que nem no Senhor dos Anéis lá. É um aspecto muito importante. A qualidade deles não está nem na palavra bruxo, está na palavra mal. Na moral, no caráter. E tem até o bruxo que virou santo, né? São Cipriano. A história de São Cipriano é bem interessante. Lá no século XII. Junto com a bruxa de Évora, lá, a bruxa mais famosa de Portugal. Grande influência do fenômeno em si, causando transtorno vários trabalhos dobrados, trabalhadores encarnados. Se encontrassem em estado de desequilíbrio. Lembrando um pouco o São Cipriano, ele se apaixonou por uma mulher, ele fez tudo quanto era feitiço e não conseguia conquistar. E aí, parece que pessoas ligadas ao cristianismo tentaram convencer, não, se tu buscar Jesus, tu vai conquistar ela. E ele acabou se convertendo, largou toda a magia. Continuamos semana que vem, então. Tem muita coisa ainda? Tem mais um bom conteúdo que falta para semana que vem. Daí nós continuamos semana que vem. Ectoplasma. A continuação disso aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Boa noite.